Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai explorar um contraste bem interessante, sabe? A diferença entre a chamada medicina humanista e a abordagem mais tecnológica que a gente vê tanto hoje em dia. É um tema super relevante, com certeza. Principalmente com a velocidade que as coisas estão mudando na saúde, né? Totalmente. E para a gente ter uma ideia melhor disso, vamos focar na história de um médico, o Dr. Antônio Sturaro. Ah, doutor Sturaro. Ele tem 93 anos e, inacreditavelmente, ainda atende pacientes. Impressionante, né? Demais. Mas o que o torna ainda mais especial é como ele pratica a medicina. É verdade. O Dr. Sturaro faz parte daquela geração de médicos que usavam os cinco sentidos para diagnosticar os pacientes, sabe? Estamos falando da década de 50, bem antes de ressonância magnética, tomografia, exames de sangue super complexos. Nossa, era tudo na base da observação, então. Para ele a observação era tudo. Imagino que é muito além de só medir a temperatura, né? Que tipo de coisa ele fazia? Olha só, ele conseguia detectar diabetes só de sentir o hálito do paciente. Sério? Sério. Ele percebia um cheiro doce que indicava o alto nível de açúcar no sangue. Ou, por exemplo, se sentisse um odor parecido com urina, já desconfiava de problemas renais. Caramba, isso é inacreditável. Tipo, eu sei que os médicos ainda usam o estetoscópio para ouvir o coração e pulmão, mas tirar o hálito para fazer um diagnóstico. É outro nível, né? Totalmente. E esse é um ponto crucial que diferencia essa medicina humanista, digamos assim, da prática médica de hoje. A abordagem do Dr. Sturaro coloca o paciente como um todo no centro, sabe? Construindo uma relação, ouvindo a história de vida. Entendi. É uma visão mais holística, não é? Isso. Ele não trata só a doença, trata a pessoa. Faz muito sentido. Mas, sendo bem sincero, não dá para negar os avanços incríveis que a gente teve na tecnologia médica, né? Hoje a gente consegue ver o corpo humano por dentro sem precisar abrir. Ah, com certeza, os benefícios da medicina moderna são inegáveis. Mas tem uma preocupação aí, né? Será que a gente não está perdendo algo importante no caminho? Tipo o quê? Essa dependência da tecnologia pode acabar ofuscando a observação direta, a interação entre médico e paciente. E isso era fundamental para médicos como o Dr. Sturaro. Então, meio que a gente está trocando um pouco da conexão humana pela precisão da tecnologia. Em alguns casos, sim, pensa bem. Quantas vezes você passa mais tempo olhando para a tela do computador do que para o rosto do seu médico? Quantos pacientes saem do consultório com a sensação de que não foram realmente ouvidos? Nossa, é verdade. Já aconteceu comigo de ir em consultas rápidas e me sentir só mais um na lista, sabe? E esse tipo de experiência que pode prejudicar a relação médico-paciente. Quando o paciente se sente ignorado, ele perde a confiança no médico e no tratamento. E aí fica mais difícil seguir as recomendações, né? Exatamente. Olha. É como se a tecnologia, em vez de aproximar, tivesse criando uma barreira. E eu imagino que isso também possa impactar o diagnóstico, né? Tipo, se a máquina não detectar algo que um médico mais atento observando o paciente conseguiria identificar. É esse o risco. A gente pode perder pistas importantes se só se apegar à tecnologia. A história do paciente, o comportamento, os sinais que o corpo dá, tudo isso é parte do quebra-cabeça. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas não substitui o olhar humano, a experiência. Perfeito. Tá, agora eu entendi melhor o panorama. A gente tem esses avanços tecnológicos incríveis, mas por outro lado, corre o risco de perder o contato humano, que é tão importante na medicina. É um dilema, né? Digamos, e a medicina está cada vez mais debatendo isso. Como usar a tecnologia sem sacrificar os valores da medicina humanista? Como encontrar esse equilíbrio? É a pergunta de $1 milhão. E por falar em equilíbrio, que tal a gente fazer uma pausa rápida e voltar para discutir algumas soluções? Estou curioso para saber como a gente pode diminuir essa distância entre a tecnologia e o toque humano na medicina. Boa ideia. A gente volta já para desvendar tudo isso. Bom, a gente estava falando antes do intervalo sobre esse desafio de equilibrar os avanços da medicina moderna com a necessidade de manter o lado humano, a empatia na relação médico-paciente, né? E eu acho que muita gente que está ouvindo, a gente se identifica com essa sensação de, às vezes, ser só um número no sistema de saúde. É como se a individualidade se perdesse no meio de tantos exames e procedimentos. É, com certeza. E aí a pergunta é, como a gente encontra esse ponto ideal? Como garantir que a tecnologia melhore e não substitua o lado humano da medicina? Tô curioso para saber. Qual é o segredo dessa equação? Bem, não é bem um segredo, mas exige um esforço consciente de ambos os lados, tanto dos médicos quanto dos pacientes. Para começar, as escolas de medicina estão dando mais ênfase às habilidades de comunicação, à empatia, Ah, que bom. estão reconhecendo que ser um bom médico vai além de só dominar a parte técnica, né? Isso parece óbvio, mas acho que por muito tempo o foco era só no lado técnico da medicina. É, mas agora tem essa mudança, essa compreensão de que um tratamento eficaz precisa de uma relação forte entre médico e paciente. Uma relação baseada em confiança e entendimento. E isso significa dar tempo, né?
tempo para ouvir o paciente, entender as preocupações, as perspectivas, e não só focar nos sintomas físicos. Entendi. E eu aposto que isso ajuda muito na satisfação do paciente, até nos resultados do tratamento, né? Exatamente. Se você sente que seu médico te entende de verdade, você fica mais propenso a seguir as recomendações, a se cuidar melhor. Faz sentido. Tem estudos mostrando que pacientes que se sentem ouvidos, compreendidos pelos seus médicos, eles seguem melhor as prescrições, mudam o estilo de vida e, consequentemente, têm uma saúde melhor no geral. A conexão humana faz toda a diferença no processo de cura. Faz todo sentido. Então, não se trata de abandonar